Boa noite a todos. É com muita alegria que os recebemos hoje. Sintam-se abraçados, acolhidos. A nossa casa, o SEON, o Centro Espírita Os Mensageiros. E hoje é dia de palestra e a palestra ficará a cargo da Silvana, cujo tema será Recomeço, uma nova vida. Então, nós vamos dar alguns recadinhos e depois faremos a leitura de preparação de ambiente. A nossa evangelização, aqui nós temos o cartaz, a evangelização espírita da infância e juventude já estão com as matrículas, podem estar sendo feitas, fazendo a inscrição, aqui, nesse QR Code. Será quando? Aos sábados, a partir do dia 17 de fevereiro, das 15 horas às 16h30. Nós temos outro recadinho também com relação às nossas palestras públicas. Como aqui está ocorrendo hoje, nós temos também às terças-feiras, às 20 horas. E, em seguida, nós temos o passe à fluidoterapia. Também, se alguém quiser um diálogo fraterno, de acordo com a doutrina espírita, pode estar falando conosco e nós estaremos encaminhando também. Nós temos na casa 2 campanhas permanentes de arrecadação, que são a do Lar dos Velhinhos, onde nós arrecadamos artigos de higiene, de limpeza que nós levamos lá, e também no Centro de Nutrição Infantil, onde nós arrecadamos leite e fraldas. Quem sentir no seu coração, lá no fundo tem algumas caixas, podem estar colocando. E agora nós vamos chamar o Júlio, que fará a nossa leitura de preparação de ambiente e, em seguida, a prece. Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medite nos princípios da causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual, com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço e entenderás, com facilidade, que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Convido agora os irmãos que se sentirem à vontade de fechar os olhos para fazermos uma prece. Deus Pai misericordioso, de infinita bondade e sabedoria, agradecemos por essa oportunidade da vida, por essa oportunidade de aprendizado, por podermos estar aqui novamente para resgatarmos débitos de outras existências e que possamos sair daqui melhores do que viemos,
consigamos absorver o máximo da palestra e nos refazer também. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje, com muita alegria, nós vamos falar sobre recomeçar. Vamos aproveitar o mês de janeiro para fazer uma reflexão sobre os ciclos da vida. Nós precisamos de ciclos, né? As horas, os dias, os meses, os anos. O ser humano necessita de uma medição de tempo para que possa se refazer constantemente. Mas o que dificulta a mudança da nossa vida? O que causa essas dificuldades? Por que é tão difícil mudar? E é isso que nós vamos refletir hoje. O orgulho, o egoísmo, a arrogância são nossos ainda, muito arraigados, e essas questões dificultam o nosso melhoramento íntimo. Mas para exemplificar uma situação de arrogância, nós vamos contar uma breve história de um comandante da Marinha Norte-Americana que no ano de 1995, conversando com um operador, se defrontou com um navio muito menor que o seu, vindo na sua direção. E ele, sem pestanejar, imediatamente chamou no rádio, pediu para aquele capitão que mudasse o seu rumo 15 graus ao norte. O capitão respondeu a ele que não seria possível e que ele, então, modificasse o rumo de sua frota 15 graus ao sul. Ele não podia acreditar. Ele era um comandante muito experiente da Marinha Norte-Americana. Então ele disse: olha, este é um porta-avião, o SS Lincoln, é o maior navio, o segundo maior navio da Marinha Norte-Americana. Eu estou com vários outros navios de suporte e eu ordeno que o senhor mude a sua rota 15 graus ao norte. Fez-se um breve silêncio e ele, esperando então que o comandante modificasse a sua rota, obteve a resposta: senhor, aqui se trata de um farol da costa canadense. Solicito que o senhor mude a sua rota 15 graus ao sul. Ele certamente não estava acostumado com a mudança e não percebeu que se tratava de um farol. E nós também, muitas vezes, nos deparamos com faróis à nossa frente, mas recusamos a mudança de rota. Jesus nos disse, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29 e 30, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontreis descanso para as vossas almas. Então Jesus nos deu a direção: venha comigo que será mais fácil, será mais leve, mas muitas vezes é difícil. Mesmo nas tentativas de esclarecimento, nós ainda tropeçamos. E é normal a todos nós, pois nós ainda estamos em processo evolutivo. Mas nós temos dois personagens que trouxe para nós exemplos de mudança. Um mais rápido e o outro mais demorado. E essa mudança depende de cada um de nós. Muitas vezes, nós queremos modificar-nos, mas algo nos impede. E a maioria das vezes é o orgulho, é o egoísmo, é a nossa posição social, é a nossa vontade de permanecer onde estamos. E esses dois personagens estão nesta noite nos ensinando, na condição de professor. Não estamos aqui para julgar a história de cada um, mas para aprender com eles.
Utilizaremos a história, então, de Levi, o evangelista Mateus, e Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel. Levi era um homem chamado publicano, era um coletor de impostos, trabalhava para o Império Romano, e Jesus, o vendo ali, na coletoria, saindo da praia, eles ficavam ali porque recebiam os impostos dos navios que acostavam em Jerusalém. Então Jesus, ao se deparar com aquele homem, disse para ele: siga-me, venha e segue-me. E ele não questionou, deixou o seu posto de trabalho e foi com Jesus, sem nenhum questionamento. Aceitou de imediato o convite do Cristo. E aí, nós vamos à breve história do encontro de Jesus e o senador do Império Romano, que estava a serviço do Império, em Cafarnaum, que mudou para aquela cidade porque acreditava que o clima era melhor que da cidade romana, da capital romana, e como sua filha estava doente, ali seria melhor. Em certa oportunidade, ele ajoelhou-se diante do mestre, mas recusou o convite. No ímpeto do seu orgulho de homem de Estado, manteve as tradições que lhe serviam. Mas Levi, este seguiu Jesus imediatamente. Jamais abandonou o mestre, esteve com ele durante toda a sua trajetória. Pregou na Judéia durante 15 anos e também foi até a Etiópia e a Pérsia. Algumas histórias contam que ele teria desencarnado na Etiópia e que lá teria sido apedrejado, decapitado, queimado, mas não renunciou, sob nenhum pretexto, o nome do Cristo. Escreveu vários textos, chamado O Primeiro Evangelho, está nominado a ele. Não é o primeiro que foi escrito, mas está na ordem do primeiro livro justamente porque ele conta a genealogia de Jesus. E por que ele fala da genealogia ali no capítulo 1, versículo 1? Porque ele escreveu o seu evangelho para os judeus, para o seu povo. E ele queria demonstrar que Jesus era descendente dos patriarcas e que Jesus tinha a mesma importância de Moisés, de Abraão. Então ele faz essa genealogia, justamente para dizer assim, olha, ele é um dos nossos. E assim seguiu o Cristo por toda a sua existência. Os relatos sobre ele são breves, mas nós temos muitos relatos sobre o senador romano Públio Lentulus. O que se sabe é que o senador estava em Cafarnaum, representando o imperador, pelo tempo que lhe fosse necessário ao restabelecimento da filha. Era um homem que tinha uma autoridade inquestionável, ninguém ousava discutir com ele. Era convicto nas suas percepções, fiel a Júpiter e aos costumes romanos. No templo doméstico, todos os deuses da crença romana. Já Levi também era um homem culto, talvez não culto a nível do senador romano, mas também era culto, pois servia o Império Romano, estava a serviço do Império. E era chamado pelo seu povo de traidor, pois era um judeu a serviço de Roma. Mas mesmo assim, conquistou os corações do seu povo pelo trabalho junto ao Cristo. E Jesus, já no auge do seu ministério, tinha sempre à sua volta multidões, mas ele não conseguiu adentrar o coração do romano senador. Não porque o senador não sentiu-se tocado, mas porque o seu orgulho o fez ignorar a presença do mestre. Públio havia optado a ir para a Judéia porque acreditava que aquele clima era benéfico, poderia curar a filha
que tinha apenas 7 anos. A filha Flávia tinha lepra. E ele acreditava que lá seria mais benéfico, pois a ciência da época não tinha meios para a cura daquela enfermidade. E então, Lívia, a esposa do senador, já sendo ouvinte do mestre, mesmo que à distância, pelos criados da casa, que lhe contavam dos milagres de Jesus, suplica ao esposo que ele fosse até aquele mestre e pedisse pela filha, intercedesse pela melhora da sua filha. Afinal de contas, aquele homem fazia milagres por toda a região e não negou sequer um pedido. E ele, contrariado, mas diz que ao fim do dia de trabalho, iria ter com o mestre. E então, trabalhou o dia todo, e ao fim da tarde, saiu para caminhar como que descompromissado, pois não queria que as pessoas da região o vissem como intencionado a ver Jesus. Afinal de contas, um homem da sua cultura, da sua crença, não se daria a esses devaneios. Então ele sai, vai passear pelos lugares que Jesus passava. E ele percebe uma luz terna, um ambiente diferente, um perfume no ar, e ele fica intrigado. Escuta alguns passos, não consegue virar para ver quem é, mas percebe que seria aquele homem que ele procurava. Ao mesmo tempo confuso, se perguntava como falaria com aquele homem, pois ele certamente falaria o aramaico. E o senador não fazia ideia de como se falava aquela língua, que, ao seu ponto de vista, era uma língua inferior. E então que Jesus chega próximo a ele, e ele, magnetizado por aquela presença, num ímpeto, se ajoelha, e as lágrimas saem dos seus olhos, sem que ele tivesse controle diante daquele homem. E confuso, nunca havia se ajoelhado diante de ninguém, Jesus, adivinhando seus pensamentos, diz a ele: sim, você me entenderá. Venho não buscar o homem senador, o homem de Estado, egoísta, orgulhoso. Eu venho buscar as preces da tua esposa. Né? E Jesus ainda diz a ele que só os séculos de sofrimento poderá encaminhá-lo aos braços do Pai. Então Jesus completa que pelas súplicas de Lívia, a filha seria curada. Ele, depois de certo tempo, atormentado pelas palavras do mestre, que foram longas, e ele não sabe dizer quanto tempo ficou ali na presença daquele homem. Perdeu-se em si no tempo por um breve momento. Percebeu que já era muito tarde, dirigiu-se ao lar. E ao chegar, viu que a filha se restabelecia. Há muito não via a filha brincando, alegre, e ele percebe então que suas feridas começam a se fechar. A esposa, com muita alegria, juntamente com uma criada de sua confiança, Ana, começa então a contar a ele o que havia acontecido. Que a menina havia contado que tinha mãos sobre ela. E ele, tentando esconder a impressão que o Messias tinha lhe causado, fica confuso. Olha para a esposa e pede para que ela se recomponha. Afinal de contas, ela era uma senhora romana, não deveria fazer essas coisas, se dar a esses devaneios, muito menos na frente dos criados. Pede que a criada se retire, e Lívia fica totalmente constrangida com aquela situação, pois era um momento de extrema felicidade para a família. Há muito ela não sentia aquele alívio de ver a filha restabelecida. E ele, então, percebe que foi intransigente, pede desculpas à esposa, diz a ela que
era inadmissível, mesmo assim, que ela continuasse com aquelas intimidades com uma criada, uma pessoa de raça inferior à sua. E então, Lívia suplica que ele compreenda e que ele possa atestar que foi sim Jesus que curou a sua filha. E então, ele diz a Lívia que ela até pode acreditar nisso, mas que ele a proíbe que ela atribua ao mestre a cura da filha, muito menos próximos daqueles do seu círculo social. E atribui, então, a cura aos deuses romanos. E então, ao fim daquela noite, ele vai se deitar muito atordoado, com aquela sensação ainda impregnado no corpo de estar diante do mestre, pois ali ele havia se sentido como ninguém, como humilhado, porque todo o seu poderio de senador não fez nada diante daquele homem, e ele se curvou. Então ele dorme e se recorda de que há muitos anos atrás ele havia tido um sonho de que era o seu bisavô. E então, neste sonho, ele revê os crimes que cometeu dentro do governo romano, as traições, os inimigos que ele mandara cegar. E ele fica impressionado com aquele sonho que ele nunca esqueceu. E nesta noite, ele tem o mesmo sonho com os mesmos juízes daquele tribunal. E os juízes diziam a ele: hoje você tem a opção de seguir o mestre ou ao mundo. É dado a ti outra oportunidade e depende de você aceitar ou não. Se você seguir o caminho do mestre, o seu fardo será mais leve. Caso contrário, será muito difícil a sua trajetória nesta encarnação. E então, ele acorda no dia seguinte, mas ignora totalmente, continua os seus afazeres, programa o seu retorno a Roma, afinal, dentro de 30 dias, haveriam de retornar à sede da República Romana. Informa a esposa, que fica muito feliz de retornar ao lar, e alguns dias se passam. E antes que eles pudessem retornar, ocorre então o rapto do filho mais novo, Marcos, que conta com apenas 1 ano de idade. Marcos desapareceu em uma noite escura, sem nenhum motivo aparente. O motivo prévio, que o senador não se recordava, era justamente porque na chegada dele em Jerusalém, diante de um pequeno incidente, ele havia condenado o filho de um judeu às galés, que naquele tempo era considerado uma pena de morte, pois eles remavam até morrer, literalmente. Nesse episódio, o pai do moço, que era o senhor André, ele vai até o senador, pede uma entrevista particular e clama pelo filho. O senador é implacável e diz que não. Mas quando aquele homem vai embora, ele repensa os seus atos, chama 2 soldados e pede que libertem o rapaz. Mas os soldados, tão corruptos quanto o sistema da época, vendem o rapaz a um navio de escravos. E o rapaz jamais retorna ao lar, ou pelo menos demora muito tempo para retornar. E aquele homem, um camponês, nutria um ódio absurdo por aquele senador, que se julgava superior a eles. E então, ele arquiteta um plano de raptar o filho menor do senador, pois, se ele fora privado de viver com o filho, aquele homem implacável também seria. E ao amanhecer, depois de alguns dias, o senador se depara com a notícia de que o filho havia desaparecido. E ele tentou, por todos os meios que lhe era possível, moveu homens do estado para que fossem atrás do menino, açoitou os escravos que eram
responsáveis pela segurança da casa, a ponto de a esposa ter que implorar para que ele parasse, pois aquelas pessoas também tinham família e certamente não seriam as culpadas pelo sumiço do filho. E ele atendeu ao chamado da esposa, contrariado, mas ficou com outros homens à busca do menino. Um dos homens de sua confiança veio e lhe contou uma pequena história, dizendo que já havia acontecido uma situação parecida como essa na Judéia, porque um governador havia se apaixonado pela esposa de uma pessoa de autoridade e havia raptado seu filho para que a família não retornassem ao lar. E então plantou uma semente da desconfiança no coração do senador. E Públio, então, começou a acreditar que aquilo seria em razão de alguma infidelidade da esposa, pois ele era um homem de bem, não nutria inimigos, segundo a sua consciência. Então, Lívia, muito atordoada com aqueles acontecimentos, pedia para que ele a deixasse acompanhar, pelo menos de longe, as palestras do Messias. E ele era implacável, não permitia que ela professasse então a sua fé em casa, às escondidas. Não era adequado, uma matrona romana estar no meio daquela gente inferior. E por muito tempo ela usava uma túnica de uma serva para que pudesse acompanhar as pregações sem envergonhar o marido. Ela vivia amargurada porque ainda sobre ela pesava a desconfiança, a sombra daquela desconfiança do esposo. E ele então pede que ela não fique mais próximo a ele. E eles se afastam cada vez mais. Ele sabia, assim como muitos da corte sabiam, que Pilatos não media esforços para impressionar aquela moça e que ela nunca lhe deu qualquer tipo de confiança, pois respeitava a sua família e o seu esposo. Mas a crucificação se aproxima e Lívia clamou ao esposo que fosse interceder por Jesus, que fizesse algo, afinal de contas, ele era um senador da República e ele tinha condições de evitar aquilo. E ele não quer ouvi-la. Ele, inclusive, a proíbe de dirigir-lhe a palavra. E Lívia não pensa duas vezes. Coloca a túnica de uma escrava e pede uma audiência com Pilatos. E então, um dos inimigos da família, dos invejosos da família, informam a Públio que Lívia está naquele momento com o governador da Judéia. E eis que ele se depara com a esposa saindo do gabinete particular de Pilatos. E a partir de então, ele inclusive a priva da presença da filha. Afinal de contas, aquela mulher não era digna de educar a própria filha. Ele a mantém em casa, se tratam como esposos à frente das pessoas por uma convenção social, mas estão separados de corpos e de espíritos. E então, Lívia não obtém sucesso na sua conversa com Pilatos, pois os termos que ele a impunha não eram admissíveis a ela. E então, ela foi de volta para casa, não conseguiu seu intento, e apenas uma escrava sabia de o porquê ela teria ido até o gabinete do governador. Houve a crucificação, Jesus foi martirizado, e somente Lívia havia intercedido por ele. E Lívia, a partir de então, sofria uma dor terrível com a perda também do mestre. E logo depois, perde mais alguns amigos de fé. Mas ela vai se fortalecendo, orava a Jesus. No lar, contava apenas com a companhia da velha escrava de sempre. O esposo já não olhava mais em seu rosto,
não lhe dirigia a palavra e não permitia que ela o fizesse. A filha seguia estritamente as ordens do pai. Afinal de contas, ele era quem resolvia todas as coisas. Então, estava próximo à mãe somente quando o pai permitia. E então, o tempo passa. Passando-se muito tempo, o senador seria coroado em homenagem aos seus 25 anos de trabalho prestado ao império. E não só ele, muitos outros da corte romana seriam coroados naquela noite. Eles fariam comemorações por vários dias, mas a cerimônia seria no dia seguinte. E ele reflete e percebe a sua ingratidão contra a esposa e decide que tem sido injusto e pede então que ela esteja pronta no dia seguinte, pois ele gostaria de comparecer com ela, como sempre, àquela cerimônia, e lá ele ajoelharia aos seus pés e pediria perdão. Tinha percebido que ela não tinha o traído e que todos aqueles devaneios da sua cabeça era porque se deixou levar por comentários alheios. E então havia acabado de mudar o imperador da Judéia, que agora era Nero, implacável, conhecido inclusive por mandar decapitar a própria mãe. Os cristãos se escondiam porque não tinham mais tolerância do Estado romano para professar a sua fé. E os cultos ocorriam nas catacumbas. Lívia, muito desolada, sentia a necessidade de ir a um desses cultos, que sempre ela iria. E Ana a lembrou: Senhora, esta noite a senhora não pode. No dia seguinte será a coroação de seu esposo. E por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, a senhora deve comparecer. E ela diz a Ana: Ana, não se preocupe, eu sei que eu preciso estar presente, mas não me demorarei. Iremos ao culto, faremos as nossas preces e retornaremos ao lar. E ela sabia que durante aqueles 25 anos, o esposo havia seguido um caminho oposto ao seu. Ele entregando a sua fé a Júpiter e ela a Jesus. E então que elas vão, Ana e Lívia, para o culto das catacumbas, e naquela noite os soldados adentraram, cercaram toda aquela região e milhares de cristãos foram presos, e junto a eles, Lívia e Ana. Lívia mantinha uma serenidade que fugia o senso comum. Os soldados não compreendiam o porquê aquela senhora romana, tão bem vestida, estaria ali, pois a esta altura, o marido já permitia que ela se vestisse à romana, quando participava dos cultos, mas ainda mantinha a distância pessoal dela. Elas foram presas, passaram a noite junto com os outros prisioneiros, e eis que no fim da noite, eles sabiam que na manhã seguinte, eles seriam mandados às arenas para serem devorados pelos leões. E então ela pede a Ana que troque a sua túnica. Diz que essa é a sua única exigência, que a escrava troque de túnica com ela. Ana tentou argumentar e a patroa disse que não, que ela faria aquilo. Então Ana trocou a túnica, contrariada, pois Lívia tinha certeza do que aconteceria com quem vestisse aquela túnica. Então, o senador, ao acordar, percebe que nem a esposa e nem a criada estão em casa. Paira sobre ele uma sombra, como se uma preocupação antecipada lhe chegasse à alma. Mas ele vai para a cerimônia e lá diz aos amigos que Lívia está enferma em uma cidade vizinha, que está se recuperando. E todos acreditaram, afinal de contas, ela sempre o acompanhou em todas as reuniões sociais. E então, que no meio da cerimônia, todos
os cristãos são liberados nas arenas e todos instantaneamente ajoelham-se em sinal de fé e vão e aguardam que os leões entrem. E no meio da multidão, as pessoas gritando e querendo ver aquele espetáculo de sangue, todos os cristãos estão na arena, menos Ana, que na visão dos soldados era uma senhora romana e não deveria passar por aquilo. Então todos os leões entram, devoram em segundos aquelas pessoas, como se fossem bonecos de cera. E Ana, resignada, pede para que liberem, que ela quer morrer como eles, pelo Cristo. E os soldados apenas colocam-a para fora e dizem: Senhora, não queremos problema com a sua família. E então, ela volta para casa, já na dúvida se seria melhor ter morrido na arena ou enfrentar o senador. Porque agora ela teria que contar a ele o que ocorreu. Aquela multidão era ouvida a quilômetros dali. Era um espetáculo de sangue, de fé, de dor e de resignação. Ana volta para casa e, ao adentrar a residência, pede uma entrevista particular imediata com o senador, que, compungido por algo que lhe doía o peito, foi imediatamente atender ao chamado da escrava. E ela lhe contou tudo o que havia acontecido. Ele teve um ímpeto de matar aquela criatura com as próprias mãos, mas conteve-se e saiu. Foi para a rua, chorou, não sentia aquela dor desde a perda do filho, que já não tinha notícia há mais de 10 anos. E então, ele chora, vê os cadáveres, os restos mortais daquelas pessoas, feito tocha nas ruas. E então vê 2 soldados brigando por uma joia. E percebe que é uma joia que tem o seu perfil. Ele tinha cunhado aquela joia para que a esposa carregasse. Foi-lhe um presente de núpcias. E então ele tira algumas moedas do bolso, entrega aos soldados e ordena que eles entreguem a joia. E chora por algum tempo, fica sem saber o que fazer, afinal de contas, toda a sua autoridade não fora capaz de salvar a esposa. Então ele volta para casa, dorme com a joia de Lívia, e no outro dia ele pede a presença dos filhos, que no caso era Flávia e o noivo, e diz que Ana permaneceria na casa com as mesmas regalias que tinha desde quando a patroa estava viva. Ali já havia uma pequena semente no coração do senador. Ele já aceitava que a escrava permanecesse no lar. E então, como uma maneira de se redimir a memória da esposa, ele faz um funeral maravilhoso. Fechou um caixão, fez uma cremação simbólica, deixou por 3 dias o funeral aberto no palácio, e as pessoas que iam visitar recebiam alimentos, dinheiro, tudo em memória da sua esposa querida. O tempo passa e ele retorna ao trabalho, não consegue ainda lidar com a dor, afinal de contas, todos aqueles que ele amava estavam se perdendo. Então, por volta do ano 70 depois de Cristo, houve uma grande revolução em Jerusalém, e os judeus prenderam muitos dos romanos que dominavam a região, e dentre eles, o senador Públio Lentulus. Ele foi levado à presença do chefe daquela revolução, e que era, então, André de Gioras, o pai do moço que ele escravizou. O homem, então, ordenou que um escravo pessoal seu, Ítalo, viesse e queimasse as pupilas do senador. Mas, ao ver aquele escravo, o senador reconheceu nele os traços romanos, lembrou-se do filho, imaginou que o filho teria aquela idade, talvez aquele porte,
E André começou a falar com ele, mas foi impedido. Os soldados romanos venceram aquela revolução, prenderam os traidores e ele não conseguiu interrogar André para saber de onde havia saído aquele escravo. Ele ficou inquieto, teve os seus olhos queimados, mas a sua última imagem era o rosto de Ítalo, o escravo do judeu. 3 dias passaram, tinha a cerimônia sobre a vitória de Roma. E então, novamente, eles vão a todas as arenas mostrar os inimigos presos que seriam mortos em seguida. E o senador, mesmo cego, pediu aos soldados que trouxessem aquele homem para que ele conversasse. E André falou ao senador quem ele era. Lhe contou que ele era pai de Saul, aquele moço que fora condenado às galés. E o senador diz a ele, mas eu liberei o teu filho. Ele falou, não, o senhor não liberou. O meu filho foi vendido como escravo, e lá ele ficou em Roma, depois foi liberto, ganhou dinheiro, me ajudou, veio me visitar. Mas o senhor privou ele da minha convivência, e por isso eu fiz a mesma coisa com o seu filho. Eu raptei o seu filho, com a ajuda de uma escrava que estava dentro de sua casa, que depois de alguns dias, o senhor havia oferecido uma recompensa muito grande. E eu tive medo de que ela falasse quem tinha pego o menino, então a envenenei com uma taça de vinho. E o senador começa a se lembrar da escrava morta, da noite que o filho sumiu, e de todas essas circunstâncias. Ele bate um certo arrependimento, pois se não fosse tão orgulhoso, teria ido pessoalmente liberar o moço que havia prendido, mas não fez. E então, André, depois de esclarecer todas aquelas circunstâncias, pede perdão, diz ao senador que a hora da morte é diferente de todas as outras horas. E o senador, vendo aquele homem que teria um destino certo em alguns minutos, se limita a dizer que estava perdoado e sai. Houve a comemoração da vitória, o senador decide que deveria se aposentar, afinal de contas já estava cego, não tinha condições de continuar na vida pública e gostaria de um local mais calmo para viver. E então, ele vai com a família, a filha Flávia, que por alguns infortúnios também já estava cega, vai para Pompeia, uma cidade muito boa, longe da capital, mas que estava muito bem abastecida, uma cidade muito boa para se viver. E no lar, Ana, a velha escrava, cuidava dele e da filha, dos afazeres domésticos, era a matrona da casa. E durante as noites, após o jantar, eles conversavam sobre o mestre, oravam, lembravam do tempo de Lívia, de Simeão. Simeão foi um grande amigo de Lívia que havia lhe dado, inclusive, uma cruz, cunhada à mão. E quando Lívia desencarna, o senador pede, inclusive, aquela cruz, que ele passa a olhar todas as noites. E a partir dali, ele começa a se inclinar para o Cristo. Então, no ano de 78, depois de Cristo, eles continuavam já há mais de 7 anos morando em Pompeia, com aqueles aprendizados. A cada dia, ele ficava mais impressionado com a capacidade que Ana, aquela simples escrava humilde, tinha de lhe trazer aprendizados, coisas que ela havia aprendido com o mestre e que ele não aprendera na mais alta filosofia romana. E então, ele lembrou-se do processo de Jesus. Lembrou que passou pelas suas mãos. Lembrou que não quis ouvir a esposa. E ele ficou intrigado, pois Jesus arrastava multidões na Judéia. E ele então disse a Ana, mas com todos esses seguidores, nenhum foi capaz de interceder diretamente por ele? E Ana diz, Senhor, uma pessoa intercedeu diretamente por ele. Lívia foi até Pilatos e pediu pessoalmente para que Jesus fosse liberto.
mas não obteve sucesso. E então ele se recorda da tarde que Lívia estava saindo do gabinete particular do governador. E mais uma vez se arrepende por não ter confiado no espírito nobre da esposa. Então, já convertido, no ano de 79, houve a maior explosão do vulcão Vesúvio, que destruiu por completo Pompeia e Herculano, duas cidades próximas. E naquela ocasião, então, desencarna Ana, Flávia e também o senador Públio Lentulus. Todos são recebidos no mundo espiritual, mas ele ainda permanece cego por um determinado período, e então lhe é dito que ele deve abrir os olhos para o mestre e retoma a sua consciência. Ele percebe que ele havia vivido para César e Lívia viveu para Deus. Ele passou os anos de sua vida ajoelhado aos pés de Júpiter, mas Lívia passou ajoelhada aos pés da cruz, em nome do Mestre. Lembrou-se dos seus sonhos, com um sofrimento do jugo inflexível do mundo. O senador romano aceitou o chamado do Cristo, depois de muitos anos. E então, passou para um recomeço, uma vida nova. E passou a servir, então, a Cristo e não a César. E com essas reflexões, que nós possamos, assim como os nossos personagens, aceitar o chamado de Cristo para uma reconstrução, um início, uma vida nova. A história que nós contamos está no livro Há 2000 anos, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel, o nosso senador, Públio Lentulus. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um. E assim agradecemos a Silvana pelas reflexões. E agora os médiuns passistas irão adentrar a Câmara do Passe. E nós vamos fazer a nossa prece nesse clima de paz, de harmonia, fraternidade, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai querido, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais do C1, que possam estar nos intuindo, alegrando os nossos corações com a mensagem de Jesus, que veio ao mundo nos trazer a luz, a sabedoria, a bondade, que nós possamos perdoar a quem nos magoou, termos a sabedoria em todas as ações da nossa vida. Agradecemos especialmente, Senhor, a sua bondade na cura das nossas doenças físicas, espirituais, morais, que possamos estar sendo filhos melhores e assim cumprindo o que nós viemos cumprir aqui na terra. Obrigada, Pai amado, por tudo que temos, por tudo que somos e por essa doutrina bendita que tanto acalenta os nossos corações. Obrigada, Pai amado, e permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja.